Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa rodada de domingo, dia 6 de março de 2022. Nessa rodada aí de futebol eu separei pra vocês 12 jogos, né? Uma rodada aí que a gente vai ter bastante jogos. Analisei aqui com bastante cuidado pra gente ter um resultado melhor do que foi nesse sábado. Nesse sábado aí a gente teve bastante zebras. Infelizmente aí o mercado não favoreceu, né? Mas bola pra frente, vamos aí em busca de tirar esse head nesse domingão aí, né? Domingo eu acredito aí que a gente vai ter grande probabilidade de green e conseguir analisar aqui da melhor maneira possível para vocês, galera. E vou estar trazendo aí esses 12 jogos e no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando 3 bilhetes prontos para vocês. Antes de mais nada, eu só quero pedir ajuda para quem ainda não foi inscrito no canal para se inscrever e quem puder também deixa um like no vídeo para estar fortalecendo aqui o canal, né? Seu like ajuda bastante aqui o trabalho do canal Bet Green e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas dentro do YouTube, tá? Então mete o dedo no like, vamos pegar 2.000 likes nesse vídeo e conto com a ajuda de vocês. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Como a gente vai ter bastante jogos aqui, eu não vou enrolar muito pro vídeo não ficar longo, tá, galera? Primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui, jogo de madrugada, 2h05 da madruga. A gente tem campeonato da Austrália, a League, que é a primeira divisão, né? Confronto aqui entre o Wellington Phoenix contra Melbourne City. Esse jogo aqui, galera, o Melbourne City, mesmo jogando fora de casa, ele se torna um pouco favorito pela campanha que ele vai fazendo, né? Só que se a gente for pegar aqui o confronto direto, a gente vê que tem um pouquinho de equilíbrio, né? Especialmente quando o Wellington Phoenix joga em casa. A gente vai ver aqui que dos últimos 5 jogos, o Melbourne City venceu uma e perdeu 4, né? 4 vitórias do Wellington Phoenix e uma vitória do Melbourne City. Então, se a gente for ver aqui, o Melbourne City, mesmo com essa campanha tão boa, não costuma ter um bom desempenho aí, né? Pelo menos no retrospecto aqui, não costuma ter um desempenho legal contra o Wellington Phoenix jogando fora de casa, não. Então, nesse jogo aqui, o melhor mercado que eu analisei foi o mercado pra gente assistir gol das duas equipes, né? O time do Wellington Phoenix jogando em casa dos últimos 5 jogos, marcou gols nos 5 jogos, né? Uma equipe aí que sempre costuma marcar seus golzinhos. E fora de casa, o Melbourne City, jogando fora de casa, marcou gols em 4 jogos dos últimos 5. Então, também é uma equipe que sempre costuma marcar gols fora de casa. Então, nesse confronto aqui, galera, ao invés da gente apontar favorito A ou favorito B, a gente pode estar indo com essa dica de ambos marcam, na minha opinião, tem grande chance de bater. Então, nossa primeira dica aí vai ser ambos marcam e a probabilidade 2-2. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente tem campeonato holandês, PSV contra Heracles, jogo que acontece 8h15 da manhã. Nesse confronto aí o PSV vai com tudo para cima do Heracles, né? Porque tem chance de pegar a liderança de forma momentânea, né? Até o momento o time está em segundo lugar com 55 pontos. Se vencer vai a 58, então passa o time do Ajax. Então querendo ou não vai jogar a pressão toda para o time do Ajax e acredita aí que o time do PSV vai querer resolver essa partida o mais rápido possível e a gente vai ter grande chance aí de assistir um time vencendo essa partida fácil. Na minha opinião, aí o PSV vence esse jogo aí com uns 2, 3 gols de vantagem. Isso porque o time do Heracles está aqui no meio da tabela, né? No meio para baixo, né? Em 12º lugar. O time tem apenas 7 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. É uma equipe que quando joga fora de casa, vou mostrar aqui para vocês, quando joga fora de casa não tem um bom desempenho, não venceu ainda, né? Para falar a verdade, nesse campeonato jogando fora de casa, são 2 empates e 9 derrotas. Então nesse jogo aqui, favoritismo total para o PSV vencer. Só que se a gente for ver aqui, tá pagando 1,22 e 1,23. Então qual a dica que eu deixo aqui para vocês? A gente colocar uma vantagem aqui, o handicap, para poder melhorar essa odd, né? O PSV, na minha opinião, vai vencer esse jogo com 2 ou 3 gols de vantagem e a gente pode estar indo com a dica casa, menos um handicap asiático e a probabilidade 3-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter campeonato da Suíça, Superliga, jogo entre Lugano e Basel, jogo 10h15 da manhã. Nesse confronto aqui, galera, a gente vai ter um jogo bem equilibrado, né? O Lugano jogando em casa é uma equipe chata, né? Mostrar aqui para vocês que dos últimos 5 jogos a equipe venceu 4 e perdeu apenas uma, enquanto o Basel, jogando fora de casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2, né? É uma equipe que sempre costuma marcar seus golzinhos fora de casa e nesse confronto contra o Lugano acredito que não vai ser diferente, né? O Lugano pode até vencer esse jogo, mas uma coisa aqui que eu tenho quase certeza é que o Basel vai marcar um golzinho aí jogando fora de casa. Então a gente vai ter grande probabilidade aí de assistir uma partida com gols tanto do time da casa como do time fora. Se a gente for ver aqui na classificação, a gente vai botar aqui o Lugano jogando em casa em 12 partidas, fez 17 gols e sofreu 15. Então é uma equipe que sempre marca gols, mas sempre costuma sofrer. E o Basel, por sua vez, jogando fora de casa, tem a segunda melhor campanha, né? 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 23 gols marcados, que dá uma média aí de quase 2 gols marcados fora
fora de casa, e 17 gols sofridos, que dá uma média de um pouco mais de um gol sofrido quando joga fora de casa. Então a gente pode estar indo com a dica: ambos marcam e a probabilidade 3-2 casa. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter Campeonato Francês, Ligue 1, que é a primeira divisão, jogo entre Rennes contra Angers. Jogo que acontece 11 horas da manhã e jogo na casa do Rennes. Na minha opinião, aí, os Rennes têm grande favoritismo aí para vencer esse jogo. Esse jogo aí que, na minha opinião, o Rennes aí tem favoritismo pelo fato de estar numa posição melhor, né? Tá em quarto lugar no campeonato, e também pelo fato de jogar em casa, né? O time jogando em casa costuma sempre fazer bons jogos, né? Tem a segunda melhor campanha, só fica atrás aí do PSG, né? Jogando em casa. O time jogando em casa em 13 partidas venceu 9, empatou 1 e perdeu apenas 3, né? Vem de 3 vitórias seguidas aí jogando em casa, enquanto o time do Angers, jogando fora de casa, venceu apenas 4, empatou 3 e perdeu 6, né? Vinha de uma sequência de 4 derrotas seguidas, aí conseguiu vencer o Montpellier, que tá uma equipe razoável, vamos dizer assim, né? Então conseguiu aí quebrar essa sequência de derrota aí jogando fora de casa, né? Mas isso não significa muita coisa, porque o time vem de 5 derrotas seguidas, como a gente pode ver aqui, ó. 5 derrotas seguidas, e acredito que pegando uma equipe bem qualificada igual o Rennes, acredito aqui que a gente não vai assistir empate ou uma vitória do Angers, né? Na minha opinião, o mais óbvio aqui é a vitória do Rennes, e a gente pode estar focando, né, nessa dica, né? Pro time da casa vencer, e vai ser a nossa primeira dica aqui, né? Casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter Campeonato Espanhol, La Liga, jogo entre Elche contra Barcelona, jogo meio-dia e 15. Esse jogo aqui, galera, vai ser na casa do Elche, mas na minha opinião o Barcelona aí tem grande favoritismo para vencer, né? O Xavi simplesmente conseguiu colocar seu esquema de jogo nessa equipe do Barcelona, e o time vem jogando muito bem, né? Ainda mais com seus reforços, né? Principalmente o Aubameyang, que encaixou direitinho ali, tem feito bastante gols aí nesses últimos jogos. É um cara que já chegou mostrando serviço, e acredito aí que o Barcelona tem grande favoritismo para vencer esse jogo, né? Vou mostrar a classificação aqui. O time está bem longe da liderança, né? O time tem 45 pontos, uma diferença de quase 20 pontos, né? São 18 pontos de diferença aí pro Real Madrid, que é o líder, mas vem de uma sequência boa, né? Dos últimos 5 jogos, como a gente pode ver aqui, o time venceu 4 e empatou 1. Enquanto o time do Elche, né, tá aqui na parte de baixo da tabela, 14º lugar. O time tem apenas 7 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Dos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Nesse confronto, galera, eu tô bem confiante aqui na vitória do Barcelona, né? Acredito que o Barcelona vai vencer esse jogo, ainda mais para poder ficar aqui nesse grupo aqui dos 4 melhores, para poder garantir uma vaga para a Liga dos Campeões da próxima temporada. E a gente pode estar indo com essa dica: fora vence e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos pro nosso próximo jogo, galera. O próximo jogo que a gente vai estar falando aqui é o Campeonato da Turquia, jogo entre Fenerbahçe contra o time do Trabzonspor. Jogo que acontece 1h da tarde, e esse jogo aqui vai ser bem interessante, né? Isso porque o Fenerbahçe jogando em casa é uma equipe chata, né? É uma equipe aí que costuma fazer bons jogos, mas nesse campeonato não tem feito, né? Assim, jogos bem interessantes jogando em casa, tem oscilado bastante, mas mesmo assim a gente vê que o número não é tão ruim, né? São 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas jogando em casa. E do outro lado a gente tem o Trabzonspor, que é líder do campeonato de forma isolada, 25 vitórias seguidas. Jogando fora de casa faz a melhor campanha, né? São 10 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, 26 gols marcados e 10 gols sofridos, e enquanto o time do Fenerbahçe aqui jogando em casa tem 23 gols marcados e 13 gols sofridos. O melhor mercado que eu analisei nesse jogo, galera, a gente poderia até focar aqui numa vitória com empate aqui do Trabzonspor, mas como a gente está falando aqui de uma equipe de tradição, que é o Fenerbahçe, uma equipe aí grande da Turquia, a gente fica assim um pouco com receio, né, de focar numa vitória, ou até mesmo vitória com empate aqui do Trabzonspor, porque o Fenerbahçe pode ir lá e surpreender e vencer, né? Mas a única coisa que eu sei aqui nesse jogo, que eu tô bem confiante, é que a gente vai ter oportunidade de assistir gols tanto do time da casa como do time fora, né? Como eu falei aí, o Trabzonspor tem a melhor campanha fora de casa, então tem grande chance aí de marcar 1 ou 2 gols, ou quem sabe até mais. E o Fenerbahçe aí jogando em casa vai em busca de uma vitória para poder subir na tabela, né? O time até o momento aqui está em 4º lugar, vencendo esse jogo aqui pega uma posição, né? E começa a encostar aqui pelo menos na 2ª posição, lembrando que o primeiro e o 2º colocado é classificado para a Liga dos Campeões, então o Fenerbahçe vai em busca aí de quem sabe surpreender e conseguir essa vaguinha, né? Porque a primeira aqui, na minha opinião, já está garantida, que é do Trabzonspor, né? Que na minha opinião vai ser campeão. E o Konyaspor aqui está fazendo uma campanha muito boa, mas nos últimos jogos tem vacilado, então o Fenerbahçe e o Başakşehir aqui podem ser 2 equipes que vai querer brigar aqui para poder tirar essa vaga do Konyaspor. Então a gente vai ter um confronto bem disputado aqui entre essas 2 equipes, e a melhor dica que eu tenho aqui para vocês é a dica: ambos marcam e a probabilidade 2-2.
Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter um jogão, né? Mais um jogão aqui por sinal, jogo entre Manchester City contra Manchester United, né? Jogo pela Premier League, jogo que acontece aí 1h30 da tarde, nesse confronto aí a gente vai ter o Manchester City jogando em casa e que na minha opinião tem grande favoritismo e precisa mais do que nunca de vencer, né? Porque o Liverpool tá chegando, né? O time do Liverpool aí que Manchester City chegou a abrir acho que 13, 14 pontos de vantagem pro segundo colocado e simplesmente o Liverpool agora só tá 3 pontos aqui atrás do Manchester City, então qualquer vacilo aqui do City nesse jogo e nos próximos jogos aí, o Liverpool pode passar, porque o Liverpool simplesmente tá fazendo uma sequência muito boa, né? O time vem de 5 vitórias seguidas aí, então chegou, né? Chegou e tá aqui no cangote, aqui cafungando no cangote do Manchester City. Enquanto o Manchester United também tem feito boas partidas, né? Tanto é que subiu na tabela, tá em quarto lugar. Se terminasse o campeonato hoje, garantiu uma vaga aqui na Liga dos Campeões. O time tá com 47 pontos, né? Até o momento. Só que é aquilo, né? O time do Manchester City jogando em casa aí só perdeu 2, né? São 10 vitórias, um empate e 2 derrotas. A última derrota jogando em casa foi pro Tottenham e acredito que não vai querer repetir mais uma derrota num clássico jogando em casa, ainda mais pro Manchester, né? Que esse é o arquirrival aí. E acredito que nesse jogo, eu particularmente acredito muito no favoritismo do time do Manchester City para vencer, né? Como eu falei aí, ele não quer dar essa brecha pro Liverpool encostar de vez, mais ainda, né? E acredito que não vai vacilar jogando em casa. Então a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos pro próximo jogo, agora a gente vai ter Campeonato Português, Liga Portugal, jogo entre Ferreira contra o time do Porto, jogo 3 horas da tarde. Nesse jogo aí o Porto vai jogar fora de casa, né? Ferreira jogando em casa aí vai em busca de uma surpresa, né? O time vem de 2 vitórias seguidas, venceu aqui o time do Vizela, venceu o Belenense, né, nas últimas 2 rodadas, então vai vir com tudo pra cima do Porto aí, pra quem sabe surpreender, né? E o time jogando em casa aqui costuma fazer assim partidas razoáveis, né? É um time que empata bastante e tudo mais, costuma dar alguns vacilos, mas mesmo assim é uma equipe que, querendo ou não, jogando em casa, costuma fazer umas partidas assim razoáveis, né? Aqui até o momento, jogando em casa, o time tem 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 12 gols marcados e 14 gols sofridos, enquanto o time do Porto, jogando fora de casa, tem 10 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, né? O time simplesmente tá invicto aqui no campeonato, e jogando fora de casa aqui, o time simplesmente fez 29 gols e sofreu 8, né? Então é um ataque avassalador quando joga fora de casa, né? Uma média de quase 3 gols marcados partida jogando fora de casa, vem de uma sequência aqui de 5 vitórias seguidas jogando fora do seu território, e nesse confronto aqui eu acredito aí que o Porto tem grande favoritismo para vencer, mas o mercado que eu analisei aqui que me passou mais segurança foi o mercado de gols, né? Isso porque se a gente for pegar aqui o confronto direto do Ferreira contra o Porto, jogando em casa, o Ferreira venceu 2, Porto venceu 2 e teve um empate. Então, querendo ou não, esse confronto direto aqui acaba meio que dando um pouquinho de medo da gente pegar e apostar na vitória seca aqui do Porto, né? No meu ponto de vista aqui, acredito que o Ferreira jogando em casa tem chance de marcar pelo menos um golzinho, quem sabe, e o Porto aí, jogando fora de casa com esse desempenho que ele tem demonstrado, tem chance de marcar 2 gols, ou quem sabe até mais. Então a gente pode estar indo com 2 dicas, né? A dica que eu deixo aqui, a primeira, que é a principal, é a dica mais de 2 gols e meio, né? Acredito que a gente vai ter chance de assistir 3 gols ou mais. Outra dica que eu deixo aqui que também é interessante é pro Porto vencer, né? Mas como eu falei, a dica principal aí a gente vai no mercado de gols. Probabilidade para esse jogo, acredito aí que vai ser um 2-1 fora, ou quem sabe 3-1, né? Vamos botar 2-1 fora para ficar uma coisa bem disputada. Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter mais um jogão, né? Um clássico agora aqui carioca, né? Campeonato Carioca Taça Guanabara. Queria também aqui aproveitar, né, e parabenizar o time do Fluminense que foi campeão, né? Campeão fazendo uma sequência muito boa aqui da Taça Guanabara. O time fez 27 pontos aqui, não é mais alcançado aí por Flamengo, nem por Vasco, nem por Botafogo, muito menos. Então o time foi campeão aí nessa tarde de sábado, né? Então parabéns aí ao Fluminense que foi campeão, merecido, né? Jogou muito. E agora a gente vai ter aqui o Flamengo e o Vasco fazendo essa disputa aí, nesse clássico aí que sempre costuma sair faísca. E nesse jogo aqui, galera, que acontece 4 horas da tarde, né? Esse jogo que na minha opinião, o Flamengo aí tem favoritismo pelo elenco
o elenco, né, que tem, mas se a gente for pegar, o Vasco aí nunca se importou com isso, né? Nunca se importou aí com esse negócio de elenco do Flamengo, não. Tanto é que se a gente for puxar aqui o histórico aqui de Flamengo e Vasco, a gente vê que no último jogo, né, assim, o jogo entre aspas mais recente, o Vasco venceu por 3-1, né? Uma vitória fácil do Vasco aí. E acredito aí que vai ser mais um jogo equilibrado, né? Clássico não tem como a gente chegar e falar que o time do Flamengo é totalmente favorito. Não, eu particularmente eu sou flamenguista, mas não acredito que seja tão favorito assim, especialmente para apostar, né? Se a gente for falar da boca para fora, aí tudo bem, a gente fala que o Flamengo é favorito. Mas agora para botar dinheiro injetar dinheiro aí já é diferente, né, galera? O melhor mercado que eu analisei nesse jogo, que eu acredito que vai ter grande chance de acontecer, é da gente assistir gols tanto do Flamengo como do time do Vasco, né? Flamengo, com seu ataque aí muito forte, tem grande chance de marcar 1 ou 2 gols, ou quem sabe até mais, e o Vasco tem chance de aproveitar aí o setor defensivo do Flamengo, que por sinal tem levado gols todos os jogos, né? A gente vai ver aqui que o Flamengo tem 19 gols marcados e 7 gols sofridos, mas se a gente for pegar os últimos jogos, 2-2, 3-1, 2-1, aí aqui venceu por 5-0, não levou gol, mas aí contra o Audax, né, o Audax que é uma equipe fraca, tomou gol também. Então dos últimos 5 jogos aí o Flamengo tomou gols em 4. Então isso aí, tipo assim, pesa bastante e acredito que nesse jogo não vai ser diferente. Então nossa dica para esse jogo vai ser: ambos marcam e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter Campeonato Paulista, jogo entre Palmeiras e Guarani, jogo 4 horas da tarde. Na minha opinião aí, Palmeiras grande favorito para vencer esse jogo, né? O Palmeiras aí que é líder do seu grupo, né? Não perdeu ainda, são 5 vitórias e 2 empates até o momento, 10 gols marcados e 1 gol sofrido, enquanto o Guarani está na segunda posição aqui com 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, né? 10 gols marcados e 14 gols sofridos. Nesse confronto aqui, eu acredito aí que o Palmeiras não vai ter dificuldade de vencer esse jogo se jogar o que sabe, né? É uma equipe bem qualificada, tem um ótimo treinador e tem tudo para conseguir essa vitória aí tranquilo. Então aqui não tem muito o que falar. A dica que eu deixo aqui para vocês é: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Italiano Série A, jogo entre Napoli contra Milan, jogo 4h45 da tarde. Esse confronto aqui também vai ser bem interessante porque vale liderança, galera. Isso porque as duas equipes estão com o mesmo número de pontos, né? 57 pontos, enquanto a Inter de Milão, que também vai jogar, tá com 58 pontos. Então, quem vencer esse jogo aqui pega a liderança de forma momentânea. Então, acredito que vai ser um jogo bem disputado, vai ser uma partida aí que o Napoli vai sair pro jogo, né? Napoli jogando em casa aí não tem convencido muito bem, né? Dos últimos 5 jogos a gente vê aqui que são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Milan jogando fora de casa tem um desempenho melhor do que quando joga em casa, né? Por incrível que pareça, né? Milan jogando fora de casa aí, dos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2, né? Uma equipe que sempre marca gols fora de casa, enquanto o Napoli também é uma equipe que sempre marca gols jogando no seu território. Então, nesse jogo, galera, acredito que a gente vai ter grande oportunidade de assistir gol das duas equipes, né? Ainda mais se a gente for pegar aqui também o confronto direto, a gente vê que sempre sai bastante gols aí no confronto entre Napoli e Milan. E acredito que hoje, como vale liderança, não vai ser diferente. Então, a gente pode estar indo com a dica: ambos marcam e a probabilidade 1-1. Agora vamos para mais um jogo, nosso último jogo, na verdade, né? A gente vai ter Campeonato Mineiro, né? Mais um clássico aqui da rodada. Jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, jogo 6 horas da tarde. Esse jogo aqui, na minha opinião, Atlético Mineiro, se jogar o que sabe, Hulk e companhia aí resolver jogar, infelizmente aí não tem nada pro Cruzeiro fazer, cara. A gente sempre vê. O Atlético Mineiro, na minha opinião, aí tá no top 3 de melhores times aí do Brasil, né? A gente tem o Flamengo, de elenco, assim, o Flamengo é um dos melhores, Atlético Mineiro de elenco e futebol é um dos melhores também, e o Palmeiras, se a gente for botar aí, também tem um elenco forte, mas tem jogado direito, né? Se a gente for pegar aí, tem jogado melhor do que ter elenco forte. Se a gente for pegar esses 3 aí, o Flamengo e o Atlético Mineiro tem um elenco muito mais forte, né? Mas o Palmeiras tem jogado direitinho. Então são as 3 equipes mais fortes aí do Brasil, na minha opinião. E o Atlético Mineiro aí tem tudo para poder vencer esse jogo aqui sem problemas, né? Tá certo que o Cruzeiro tá fazendo um campeonato mineiro muito bom, né? Até o momento aí são 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mesma coisa aí do Atlético Mineiro, né? 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A diferença é que o Atlético Mineiro agora vai jogar para valer, né? Acredito que nesse clássico aí não vai querer ficar jogando, testando jogadores, querer meio que ficar encebando a partida e tudo mais, pelo fato de ser equipe pequena.
Arena. Então, clássico aqui, tudo pode acontecer. Pode acontecer também do Cruzeiro ir lá e vencer o jogo ou conseguir um empate, né? Mas eu acho muito difícil. Se o Atlético Mineiro jogar o que sabe, é vitória fácil pro Galo. Então a gente pode estar indo com a dica: Casa vence e a probabilidade 2-0 Casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para esse domingão. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês aqui os 3 bilhetes pronto que eu deixei, que eu comentei no começo do vídeo, né? E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.